Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, meu nome é Mariana e este aqui é o canal Sobrenatural. Bora de relatos sobre lobisomem, uma coletânea de relatos aí pra vocês. Mas antes de contar esses relatos, eu quero pedir aí quem gosta do canal, deixa o like bem no início, isso ajuda muito aqui o canal. Se inscreva se você não é inscrito. Se tiver algum relato relacionado ao sobrenatural, quiser mandar aqui pra mim, o e-mail tá aqui ó, na descrição do vídeo, assim como o link das outras redes sociais, se acaso vocês quiserem nos seguir lá. Se esse vídeo tiver a função de hypar, hype ele aí pra mim, que vai ajudar muito também aqui na divulgação e no crescimento do canal. Mas agora chega de papo, chega de enrolação e bora para esses relatos de lobisomem. E o primeiro relato é este aqui. Só tá escrito assim, gente, relato de lobisomem. Olá pessoal, vou contar um relato bastante intrigante. Isso ocorreu há 44 anos atrás, em um sítio que era propriedade da família na época, e está situado no norte do Paraná. Então vamos lá. Um certo dia estava tudo normal, como sempre, em uma área rural. Era uma noite clara e a minha família sempre respeitava o período da quaresma. Só que nesse dia, por algum motivo, uma de minhas irmãs foi na casa de um vizinho que era no sítio ao lado e acabou passando da hora de voltar. Então meu pai disse ao meu irmão, que na época tinha 9 anos, que fosse chamar minha irmã. Entre a nossa casa e a casa do vizinho dava uns 300 metros, que era separado pelo cafezal e muitas moitas de bananas. Mas da divisa do sítio, com um grito, dava para se comunicar. Então, mal o irmão mesmo, com muito... Acho que é meu irmão, né? Então, meu irmão, com muito medo, foi ao limite do terreirão, local onde seca o café, para chamar minha irmã. Naquele momento, o medo tomava conta dele, mas ele tinha que fazer, né? No momento que ele chegou no limite da propriedade, ele ouviu um uivo muito alto e um barulho como se estivesse chacoalhando o pé de café, a uns 20 metros de distância dele. Nisso, ele saiu em disparada, gritando em direção à nossa casa. Com os gritos, o meu pai se levantou já armado para ver o que acontecia e se deparou com meu irmão o atropelando para entrar na casa. E em seu encalço, um cachorro muito grande, todo preto, sem cauda e com uma aparência assustadora. Nada visto até então pelo meu pai. A criatura parou em frente ao meu pai rosnando e não continuou o seu ataque, talvez pelo motivo do revido do meu pai armado, como uma foice que partiu para cima do enorme cachorro, que logo fugiu na escuridão, sendo afugentado pelos nossos cães, e em segundos perseguido pelos cães do sítio acima. No outro dia, meu pai foi até o local que meu irmão ouviu o uivo e viu no local vômitos e sinais de garras profundas na terra. Este fato é verídico. Não podemos afirmar se realmente era um lobisomem, mas pelo relato dos envolvidos, nada se compara a um animal daquele em nossa fauna e animais domésticos. E o relato termina aqui. Muito obrigada pelo relato. E, gente, se eu não me engano, eu não sei se eu já contei um relato muito parecido com esse, ou se é praticamente idêntico a esse. Mas eu tô lembrando aqui, eu não sei se é... Talvez é até da mesma moça, né? É uma moça que enviou? Acho que é uma moça. Ou um moço, não sei, não dá pra identificar. Mas eu não sei se... Eu acho que é... Ou se não foi igual, é muito parecido esse aqui. Mas é interessante e... tem muitos relatos assim, né, de que os lobisomens perseguem as pessoas. Mas o que eu não entendo é por que eles não atacam, né? Apesar que esse aí parece que foi intencionado atacar e talvez ele assustou. Ele só não atacou seu pai porque ele assustou ali com tipo, o homem encarou ele ali, né? O seu pai com uma foice, né, encarou ele ali, ele percebeu que ele não tava com medo, porque parece que quando você demonstra medo, aí que o bicho vai pra cima mesmo.
mas é muito interessante. E eu imagino um medo, né, que o seu irmão não sentiu aí. Porque, imagina, você tá ali, né, já de noite, e você escuta um uivo e do nada você começa a ver ali os pés de café chacoalhando, aí você sai correndo e o bicho ali atrás de você. Imagina o pavor que ele não sentiu, né? Mas muito interessante, vamos aqui pro próximo relato, que se chama O Amaldiçoado da Quaresma. Olá, Mariana, meu nome é Ana e eu sou neta do seu Arlindo, um homem já bem vivido, com seus 70 anos, que mora há décadas num sítio afastado no interior de Goiás. Eu pedi para ele me contar novamente esse relato para poder lhe enviar e disse a ele que você leva a sério esses relatos que quase ninguém acredita. Seria uma forma também de deixar o relato dele eternizado. E ele concordou, dizendo que quando você contá-lo em seu canal, eu deixasse ele ouvir. Eu, já apesar de ter sentido algumas presenças estranhas, nunca presenciei nada desse nível. Ele sempre dizia que tem coisa que não é deste mundo, e essa foi uma delas. E como eu já falei muito na introdução, eu peço desculpas e segue o relato nas palavras dele, do seu Arlindo. Me chamo Arlindo, moro aqui no sítio desde novo, e o que vou contar aconteceu em 2006, uma das noites de Quaresma, e foi coisa do tinhoso mesmo. Coisa que nem padre quis ouvir direito quando eu fui contar. Eu tava dormindo quando o Zeca, meu cachorro velho, companheiro de tudo, começou a chorar bem baixinho debaixo da cama que eu dormia. Ele nunca fez isso. A única vez que vi ele assim foi quando uma onça quase invadiu o galinheiro, mas dessa vez ele tremia tanto que parecia vara verde. Peguei minha lanterna fraca e a espingarda do meu pai, que era do pai dele antes, e fui ver lá fora. No terreiro vi as pegadas, começavam parecendo de gente, mas logo viravam umas patas bem fundas, com garras longas. Na hora me veio à cabeça o que o meu avô dizia: tem uns cabras amaldiçoado que não respeita a Semana Santa e vira bicho. Volta na Quaresma feito maldição, com fome de carne e sangue. 2 dias depois, sumiu um bezerro aqui. E quando eu achei, ele estava todo estraçalhado. O bicho acho que nem comeu ele todo, só matou mesmo e rasgou inteiro e foi embora. Aquilo não era fome, era raiva. E na outra noite eu escutei um arranhado na parede da cozinha e um fungado. Fungado grosso, pesado, parecia de gente gripada com pulmão de burro. Pulmão de burro? Como assim pulmão de burro? Fui espiar pela janela com as canelas tremendo e vi o bicho, grande, peludo, dente que nem faca. Os olhos se destacavam no escuro e ele estava parado. No dia seguinte, eu mandei a velha, minha esposa, e os netos para a casa da minha cunhada, a irmã dela. Fiquei só eu e o Zeca e Deus. Armei uma armadilha de laço grosso, daquelas que pega anta. Armei ela perto da parede da cozinha, onde ele tinha vindo na noite passada, e esperei na cadeira de corda no escuro na cozinha. Gente, essa armadilha que pega anta, se eu não me engano, é aquele laço que eles fazem no chão. Quando o bicho pisa ali, né, aí tem um gatilho, cai o negócio, puxa e prende ali o pé do bicho. Acho que é isso, não é? Se eu não me engano, é isso mesmo. Mas voltando aqui. De madrugada ele veio. Primeiro eu senti um cheiro podre de carniça velha. Depois o arranhado. E depois o grito. O Zeca se enfiou sozinho dentro do armário que ficava na cozinha. A armadilha disparou e o bicho começou a urrar. Um urro que me fez gelar até os ossos. Eu saí na varanda, vi ele se debatendo, mancando. Tentei atirar, mas a espingarda travou. Então eu parti para cima com o cano dela mesmo. Ele virou para mim e me olhou nos olhos. E eu vi a tristeza no fundo dos olhos daquele maldito. Como se estivesse pedindo socorro e ao mesmo tempo querendo arrancar meu pescoço. A corda que eu prendia se soltou pela violência que ele estava.
e por sorte aquilo não me atacou. Ele correu e se enfiou no meio do mato. E no meio da corrida ele parecia que estava ficando menor. A coluna, que era torta, estava endireitando e os pelos pareciam cair ou sumir. Era como se estivesse voltando a ser gente. Eu fiquei ali parado, com os olhos arregalados e a alma quase fora do corpo. Fiquei imaginando, se aquilo me atacasse, iria me deixar que nem o bezerro. Ou pior, acho que por eu ter enfrentado, também deve ter deixado ele assustado. E desde aquele dia nenhum bicho mais sumiu daqui. Nunca mais vi o bicho também, mas sei que ele deve estar por aí. Segundo meu avô, ele dizia que esses seres, eles não morrem fácil. Podem viver anos e anos, ficam velhos, mas não morrem fácil. Eu agradeço a Deus por nunca ter cruzado com ele de novo. Mariana, esse foi o relato do meu avô e eu acredito nele. Minha avó conta que no dia ele praticamente a expulsou, ela e meus primos, para a casa da irmã dela, obrigando praticamente ela a ir, pois que tudo passou, ela entendeu o porquê. Obrigada, Mariana, por contar. Eu que te agradeço por enviar o relato. E mais uma vez aqui fala da questão de enfrentar o bicho, como no primeiro relato, né? O pai lá enfrentou e agora, né, o senhor aqui enfrentou aqui o bicho e ele acabou, tipo, fugindo. Eu acho que quando você encara, você enfrenta ele ali, parece que ele sente medo. Porque ele tá ali pra te assustar, pra te afugentar. Mas quando ele acha alguém que não tem medo ali, né, mesmo que a pessoa fica ali, né, com medo, depois fala que tava com medo e tal, mas na hora ele, tipo, pensa, deve que passa ali na cabeça, né, se eu não correr, se eu não sair daqui, vão me matar. Então eu acho que neste caso faz sentido, né, ele correr ali. Mas tem uns relatos que eu não entendo sobre lobisomem, que talvez ele encontra com a pessoa ali na estrada e não faz nada. Tipo, só desaparece ali. Muitas vezes eu acho que eles são, assim, ou do astral ou de outra dimensão, né? E acabam vindo parar na nossa realidade. Lembrando que, gente, lobisomem tem no mundo inteiro. A lenda, a gente acha, antes eu achava que era só aqui no Brasil que tinha essa lenda, mas ela nem surgiu aqui, ela surgiu lá na Grécia Antiga, né, com acho que o rei Licão. Ele deu carne humana pro, acho que é o Zeus, né, o deus grego lá, comer, e o Zeus amaldiçoou ele virando lobo, e ele, tipo, comeu a família dele e matou a família inteira. Mas é bem interessante. E vamos aqui para o próximo relato, que é este aqui. O que nos seguiu pela estrada? Olá, Mariana, me chamo Jorge, pode falar, por favor? E trabalho há mais de 20 anos como motorista de ônibus de turismo. O que vou relatar aqui aconteceu há muitos anos, numa madrugada muito fria, pois era inverno, e até hoje me arrepia só de lembrar. Não conto essa história esperando que acreditem, pois sei o quanto parece absurda. Mas para mim não é mais questão de acreditar. Eu vi e eu vivi isso. E isso nunca saiu da minha cabeça. Na época eu fazia muitas viagens noturnas. E naquele dia específicos, fomos contratados para levar 2 ônibus cheios de passageiros para uma fazenda na região do interior de Minas. Era um passeio rural, com previsão de chegada logo ao amanhecer. Então saímos por volta das 11h30 da noite de um ponto de encontro em uma cidade pequena no norte do estado. Eu ia no segundo ônibus, um pouco atrás do primeiro. A estrada estava tranquila. A lua era bem cheia, que ajudava ali a clarear também o asfalto, mas fazia um frio de rachar os ossos. Ao meu lado, na cabine, ia um senhor, o senhor Damásio, e ele era responsável pela excursão. E conversávamos ali sobre a vida, sobre vários assuntos, ríamos muito, até que o inesperado aconteceu. Era por volta de 2 da manhã, talvez um pouco mais. De repente eu recebi o sinal da luz do colega que dirigia o ônibus da frente. Era tipo um alerta. Eu reduzi a velocidade de imediato, achei até que fosse algum tipo de acidente, liguei os faróis altos e foi neste momento que tudo mudou. O senhor Damásio deixou a garrafa de água cair
e ficou paralisado. Seus olhos estavam arregalados e ele apontava com o dedo para frente sem conseguir dizer uma palavra. O que vimos foi algo que eu jamais imaginei presenciar. No acostamento, agachado de cócoras, havia uma criatura enorme. Tinha olhos amarelos e que nos acompanhavam com um olhar direto e consciente. A boca parecia escorrer algo, uma gosma misturada com sangue. Era maior que um bezerro crescido e pelo desgrenhado preto. E a presença daquilo me fazia tremer. Sem pensar, acelerei. Passamos por ela o mais rápido que deu, o coração martelando pelo peito. Chegamos à fazenda ainda de madrugada, antes do sol nascer, e ali na porteira vimos algo que nos deixou ainda mais inquietos. Uma caminhonete encostada, com 5 ou 6 homens armados em cima, e com uma expressão fechada, como se eles estivessem vigiando ali a fazenda. Um deles, o mais jovem, olhou para a gente com uma preocupação visível no rosto, mas ninguém falou nada. Desembarcamos os passageiros e cada um seguiu para o seu quarto ou chalé. No café da manhã, eu, Damásio e meu colega do outro ônibus resolvemos conversar sobre o que vimos. Estávamos nervosos e tentando entender o que era. Foi então que a moça, funcionária da fazenda, que estava servindo o café, se aproximou da nossa mesa. Ela, muito simpática, tentou nos tranquilizar, dizendo que o que vimos devia ser apenas um lobo-guará. Mas eu sei o que eu vi. Aquilo, no mínimo, era 3 vezes maior que um lobo-guará. E o olhar que trocamos com aquilo não era de um animal comum. Aquele dia passou sem mais problemas. Os turistas se divertiram, tiraram fotos, fizeram um passeio de trator, jantaram e foram dormir cedo. Deram para mim e para o outro motorista um chalé separado, mais afastado dos demais, perto de onde estava o ônibus estacionado. Quero lembrar aqui que nós vimos, mas não comentamos nada com os outros passageiros. Nem sei se realmente foram só nós 3 que vimos ou se os outros passageiros também viram. Porém, ninguém comentou nada, acho que foi só eu, o motorista do outro ônibus e o seu Damásio. E voltando aqui, já era por volta de 22 horas, 10 da noite, quando eu resolvi deitar. Meu parceiro roncava feito um trator, mas eu ainda estava acordado, meio inquieto. Foi aí que eu escutei passos do lado de fora, passos lentos, pesados, e resolvi levantar para olhar o que era. Na hora eu me arrependi de ter ido olhar. Abri só um pedacinho da cortina da janela e quase tive um infarto. A criatura estava ali de novo, agora de pé, a uns 20 metros de distância. O tamanho dela era desumano e erguia um focinho para o ar, como se estivesse farejando, como se procurasse algo, algum cheiro. Comecei a sacudir meu colega, que acordou muito irritado. Então eu tapei a boca dele e apontei para a janela. Quando ele viu, começou a chorar e a tremer igual criança com medo. Aquilo se aproximou lentamente do chalézinho que estávamos e o cheiro era insuportável. O fedor de carniça podre, de coisa morta. E aquilo rosnava, mas não rosnava muito alto, era um rosnado baixo. E de repente ouvimos como se fosse um tiro, ou aquelas bombas grandes que as pessoas soltam. E aquele bicho saiu correndo e escalou um muro que ficava perto do chalé. Só escutamos um homem correndo atrás, que eu acredito que era alguém ali da fazenda. E depois fez um silêncio. Na manhã seguinte eu comentei no café da manhã com o seu Damásio. E ele disse que escutou, o barulho de um tiro também. Porém, ao comentar com os funcionários da fazenda, eles falaram que era só aquelas bombas mesmo, como eu tinha achado. Mas ele acredita que foi realmente um tiro, um disparo. Então colocamos os passageiros no ônibus e saímos de lá o mais rápido possível. E quando a gente estava terminando de conferir os passageiros, lembra da funcionária do café? A mesma funcionária simpática estava parada lá perto do ônibus, mas dessa vez ela estava com um olhar estranho, quase sombrio, como se soubesse exatamente
que nós o tínhamos visto. E quando nós nos despedimos dos funcionários do hotel, ela disse para nós termos mais cuidado, pois da próxima vez seria inevitável não nos pegar. Eu confesso que aquilo me deixou muito confuso. Eu voltei para casa e passei anos sem dormir direito. Tinha vários pesadelos com a criatura. E eu fiquei pensando, será que aquela mulher, pelo jeito que ela falou aquilo com a gente, será que ela não era um lobisomem ou alguém que ela conhecia? Alguns anos depois eu acabei vendo um relato muito parecido com o meu aqui no YouTube. E foi aí que me dei conta, o que vi naquela noite foi um lobisomem. Não tem outra explicação. Aquilo era um ser amaldiçoado, um ser que não deveria caminhar entre nós. Mas para quem já cruzou o caminho de uma coisa dessas, não é mais uma questão de crença, é trauma. Obrigada, Mariana. Tenho outros relatos de aparições estranhas nas estradas, mas isso fica para uma próxima. Vou te enviando aos poucos. Fica com Deus e boa semana para você e a todos do canal. Eu que te agradeço pelo relato. E isso também me intrigou aqui no finalzinho, essa mulher, né? Porque primeiro ela disse que era um lobo-guará. Tipo, parecia que já estava querendo esconder ali alguma coisa. E no final ela fala que da próxima seria inevitável não atacar vocês. Será que realmente ela era, tipo, acho que o feminino de lobisomem é lobanil, né, gente? Será que era ela, uma lobanil? Ou alguém que ela conhecia ali da fazenda? Que interessante e ao mesmo tempo, né, arrepiante. E, gente, aqui em Minas, antes eu achava que tinha muito relatos de lobisomem, mais lá pro lado do sul do país. Mas aqui em Minas, acho que no Nordeste também tem muitos relatos, né, de lobisomens. Eu só ainda não vi relatos de lobisomens do Norte, né? Ou já vi, eu não lembro. Mas aqui em Minas e no Nordeste tem muito. No Paraná, então, ali no Sul, né? Eu acho que pega, né, os estados ali do Sul, tudo. Tem muitos relatos de lobisomem. Mas vamos aqui para o próximo e último relato, que é este aqui. A Manta Vermelha. Olá, Mariana, me chamo Luciene e decidi enviar esse relato em nome da minha avó, que hoje já é bem idosa, mas sempre repetiu essa história como se fosse ontem. Ela nunca esqueceu de nenhum detalhe, nunca trocou nenhum detalhe, o que me faz acreditar 100% nela. Não aconteceu com ela, mas com pessoas que, segundo ela conhecia na época. Uma coisa que ela sempre dizia era que na quaresma o mal anda solto e às vezes veste pele de quem a gente mais ama. Essa história aconteceu no fim da década de 70, por volta de 78, quando a minha avó era recém-casada e foi morar com meu avô numa colônia rural no interior do Paraná. Naquele tempo tudo era bem difícil. As casas eram de madeiras e as estradas só barro e terra. E os vizinhos ficavam a quilômetros de distâncias uns dos outros. Era a época de quaresma e a minha avó sempre acreditou que nesse período as coisas do outro mundo ganhavam força. Ela dizia que era quando os amaldiçoados voltavam a andar pela terra e que era prudente respeitar o silêncio da noite. Naquele ano, uma família da colônia, recém-chegados com um bebê de colo, foi convidado para uma festa de aniversário num sítio ali perto. A noite fria e escura, mas como todos estavam animados, eles aceitaram o convite. Levaram uma filhinha enrolada numa manta vermelha, presente da madrinha do batismo. A festa foi boa, cheia de risadas, música caipira, café, bolo, tudo que tinha direito, churrasco. Mas quando o relógio se aproximava da meia-noite, os pais decidiram ir embora. Sabiam dos causos da região, que aparecia lobisomem e outras coisas. E não queriam arriscar. A estrada era só terra e cercada por mato cerrado, sem iluminação, apenas o brilho da lua guiando o caminho. No meio do trajeto, o pai parou e disse que precisava ir no mato se aliviar. Pediu à esposa que seguisse devagar com o bebê nos braços e que ele alcançaria ela logo depois. Ela concordou e continuou andando sozinha com a criança enrolada na manta vermelha. E foi aí que tudo aconteceu. No meio da estrada, envolta uma neblina,
que ela jura que não estava ali antes. Surgiu um lobisomem, uma criatura enorme, peluda, com orelhas pontudas e olhos amarelos. E aquilo rosnava como se estivesse possuído por ódio. Não mandava como um bicho comum. E aquilo veio caminhando com uma fúria incontrolável, olhando direto para ela e para o bebê. Ela tentou fugir, mas a criatura foi mais rápida. E ela, com um grito, tentou afastá-lo, usando também a própria manta vermelha. Bateu, empurrou e tentou proteger a filha como pôde. O lobisomem dilacerou a manta com as garras, mordeu o braço da mulher e a derrubou no chão. Mesmo machucada, ela não largou a filha e lutou com uma força que diz ela que não sabia de onde vinha. Até que, de repente, a criatura deu um rosnado e recuou, fugindo para o mato, desesperada. Ela correu com o braço ensanguentado até a casa, gritando pelo marido, mas ele não estava lá. Esperou a noite toda, tremendo, tentando estancar também os ferimentos com panos e benzendo a filha, que chorava sem parar. Quando o sol nasceu, o marido apareceu. Ele estava sujo, com marcas no corpo e feridas estranhas. Disse que tinha sido atacado por um bicho no mato e que desmaiou por horas. Pediu desculpa por não ter ajudado. Mas a minha avó contou que a mulher olhou para ele e percebeu que havia fios da manta vermelha presos entre os dentes dele. E ela ficou em choque. Sem dizer uma palavra, pegou a filha, enrolou em um cobertor e fugiu para a casa de um vizinho. E lá contou tudo. O que aconteceu depois virou história conhecida em toda a região. Chamaram a polícia, o marido acabou confessando, disse que era amaldiçoado, que se transformava toda sexta-feira da quaresma e que naquela noite ele havia perdido o controle, que era praga da mãe dele. A mulher nunca mais quis voltar para aquela casa e muito menos para o marido. Mudou-se com a filha para Minas e recomeçou a vida. Mas minha avó, que conhecia bem a família, sempre dizia que ninguém mais viu a mesma. Nem a mulher, nem a criança. Era uma história triste demais para ser contada em rodas de fogueira, em noites de chuva. Bom, a minha avó sempre contou. E confesso que quando chovia que ela contava essa história, dava aquele friozinho na barriga, aquele medo. Era muito bom. Ela dizia que tinha coisas que precisavam ser lembradas para a gente não esquecer que o mal pode dormir ao nosso lado. Eu cresci ouvindo essa história e até hoje, quando chega a quaresma, eu evito de sair depois das 10 da noite. Agradeço, Mariana, pelo espaço e que Deus te proteja. Muito obrigada pelo relato. E este relato aqui, eu não tinha lido ele assim, só li o comecinho. Ele é o clássico, né, gente? Tem vários relatos que são bem parecidos, né? Que o marido atacou ali a mulher, atacou a criança e depois tá lá, né, com os dentes cheios de fio de manta vermelha. No caso desse, é um clássico, né? Tem um relato que eu contei que eu acho que era da minha bisavó, tá até numa coletânea de família, que é parecido com esse, só que o marido ataca a mulher e morde a saia da mulher, e quando ele chega em casa no outro dia, depois ela vê ali que tá assim, os dentes cheios de fios, né, da saia dela. É tipo um clássico, né? Tem diversas versões, né? Mas eu acredito sim que aconteceu, sim. E o que ela fala aqui, né, que o mal pode dormir no nosso lado, isso não quer dizer somente de lobisomens, né? Isso quer dizer até mesmo, né, de pessoas más mesmo, ruins, tipo pessoas que fazem amarrações, pessoas que são assassinas, né, que Ai, gente, tem tantos relatos, né? E isso faz muito sentido, essa coisa de o mal dormir do nosso lado. Porque a gente não conhece o verdadeiro eu ali da pessoa que tá ali com você. Tipo, você casou, você conhece um lado, mas a pessoa ali pode esconder vários segredos por trás ali. E é bem interessante. E, gente, essa foi a coletânea sobre lobisomem. Essa, se eu não me engano, é a terceira coletânea que eu trago aqui pra vocês. Tem muito mais relatos de lobisomens.
E são relatos que eu acho muito interessante, que eu gosto muito também. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece do like. Se esse vídeo tiver a função de hypar, hype ele aí pra mim, que vai ajudar muito. Se tiver algum relato relacionado ao lobisomem ou algo sobrenatural, quiser mandar aqui pra mim, o e-mail tá aqui ó, na descrição do vídeo. E eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.